Nordeste açucareiro originalmente possuíam lindas matas e florestas. Hoje em dia está modificada. No lugar de matas intensas, há campos abertos e solo semi-infértil, tudo pela ação intempestiva do colonizador que apenas visava seus desejos imediatos, sem pensar nas consequências. Geograficamente, abrange uma estreita faixa de terrenos de decomposição e de sedimentação, estendendo-se ao longo de todo o litoral do Nordeste brasileiro, do estado da Bahia até o Ceará. Faixa com uma largura média de 80 quilômetros, ora se estreitando entre o mar e os tabuleiros da zona agreste, ora se alargando em várzeas, brejos e colinas ondulantes, sem nunca ultrapassar, no entanto, a largura máxima de 30 quilômetros. A zona do solo rico e profundo, com uma relativa abundância de chuvas, era primitivamente recoberta por um revestimento de floresta do tipo tropical, não tão luxuriante e cerrada como a floresta úmida da Amazônia, mas por isso mesmo era muito mais fácil de se deixar penetrar e conquistar pelo homem. No Nordeste, a fome é um fenômeno chocante, porque não se pode explicá-lo à base de razões naturais. As condições tanto do solo quanto dos climas regionais sempre foram mais propícias ao cultivo de uma infinidade de produtos alimentares. O solo da região, em sua maior parte, é do tipo massapê, é de uma fertilidade imensa. A própria floresta tinha uma grande diversidade de raveiras frutíferas e outras trazidas e transplantadas dos continentes distantes, que se aclimataram muito bem. É o caso da fruta-pão, que veio das distantes ilhas da Oceania, do coco, da manga e da jaca, que veio do Oriente Médio e foram integrados na paisagem nordestina, como se fossem plantas nativas, produzindo frutos valiosos e para a alimentação humana. Descobrindo cedo que as terras do Nordeste prestam maravilhosamente ao cultivo de cana-de-açúcar, os colonizadores sacrificaram todas as outras possibilidades ao plantio exclusivo da cana. O português sabia que para gerar lucro em cima disso, a plantação teria que ser de grande escala, aos interesses da sua monocultura intempestiva, destruindo quase que inteiramente o revestimento vivo, vegetal e animal da região, mudando por completo o equilíbrio ecológico da paisagem e excluindo todas as tentativas de cultivo de outras plantas alimentares do lugar, prejudicando ao máximo os recursos alimentares da região. Aparentemente, a cana constitui até um elemento de proteção da terra contra os perigos da erosão, recobrindo o solo com o revestimento vegetal de sua abundante folhagem e consolidando sua estrutura com suas raízes intrincadas. A cana tem sido mesmo apontada por alguns como uma planta indicada na luta contra a erosão do solo tropical. Porém, é um prejuízo. A cana esgota com escassez toda a fertilidade do solo, que altera sua estrutura e diminuição a resistência às forças de degradação. E para ter a mão de obra mais barata, começaram a usar escravos negros advindos da região africana. O processo de transformação e de desvalorização que a cana realizou no norte começou pela destruição da floresta, abrindo com as queimadas as clareiras para seu cultivo, alargando depois esses claros para as extensões de seus canaviais por terras sem fins. A destruição dessas florestas foi tanta que atualmente resta pequenos pedaços de terras com florestas primitivas. Mas não foi só o solo que foi prejudicado com desmatamento e plantações de cana. A fauna foi completamente prejudicada, já que a vida animal estava inteiramente ligada com a floresta. Recursos representados pela caça, que aí se encontravam e que eram importantes fontes de abastecimento dos indígenas e mesmo do colono nos seus primeiros tempos de vida na nova terra. O Nordeste açucareiro ele possuía um bom tipo de regime alimentar. Ele era caracterizado pela riqueza e variedade de frutas, legumes e vegetais. Só que isso não durou muito tempo lá, porque o português não estava dando importância para isso. O primeiro obstáculo à transmissão desses novos hábitos alimentares foi a impossibilidade de encontrar e de produzir nessas terras do Nordeste o trigo, que era um alimento básico, né? E que ele não conseguia se fixar muito bem, porque era muito calor, então ele não conseguia nascer naquelas terras. E ele foi substituído forçadamente pela farinha de mandioca. Só que a farinha de mandioca, ela tem um teor proteico muito baixo. E para poder tentar incrementar na alimentação, ele foi obrigado também a plantar o amendoim e o ananás. E também procurou introduzir no Nordeste outras plantas que os portugueses acabaram descobrindo nas suas navegações. Com isso, iniciou-se uma tentativa de policultura, com a ajuda da caça e da plantação de frutas silvestres, na tentativa de um regime saudável.
Só que tudo isso foi deixado de largado, sem muito interesse do colono. Como, por exemplo, as plantações de laranja, de manga e de fruta-pão foram abandonadas à sua sorte, ou apenas limitadas aos pequenos pomares em volta dos grandes engenhos, que ele era limitado apenas, exclusivamente, para a família branca do senhor do engenho. A influência do índio foi bem mais favorável, embora quase que se limitando. Na alimentação, o indígena contribuiu com o aipim, a batata doce, um pirão de farinha de mandioca e entre outros alimentos. Os produtos da caça e da pesca também participavam em grande parte da alimentação do indígena. Antes da chegada dos brancos, os indígenas não cultivavam senão os víveres necessários dos habitantes da sua aldeia. Mas, desde o desenvolvimento do comércio, as necessidades alimentares se tornaram maiores e mais difíceis de ser satisfeitas com um grande número de braços empregados em diversos trabalhos. As necessidades alimentares tornaram-se enormes e a diminuta produção agrícola tornou-se ainda mais escassa. Outra influência favorável na alimentação foi a do negro, que foi trazido para cá como escravo. Como o povo era de tradição agrícola, do tipo agrícola de sustentação, o negro reagia contra a monocultura de forma mais produtiva do que o índio. É por causa desses povos que se pôde melhorar um pouco a alimentação nessa região, através da introdução de certas plantas africanas e temperos. Contudo, com a opressão do colonizador, passou a ser extremamente raro o plantio de qualquer outra coisa que não fosse a cana. Assim, subjugados pela forte pressão dos fatores da natureza econômica, cederam às influências, tanto naturais como culturais, e todo o complexo alimentar da região se fixou em torno da farinha de mandioca, de cultivo fácil e barato, sem grandes exigências nem de solo, nem de clima, nem de mão de obra. Com a abolição da escravatura, os negros e os mestiços saídos das senzalas ficaram com a alimentação a cargo de seus salários miseráveis. E eles começaram a diminuir a quantidade de alimentos nas suas próprias dietas. E eles nem dispunham de combustível suficiente para produzir o trabalho que antes eles realizavam. Entre as doenças mais comuns dos engenheiros do período colonial, destacam-se, nas referências de médicos da época, as chamadas hidropsias. Os casos dos negros, aparentemente sadios, que de repente começavam a inchar, se enchendo de água, ficando com a pele lisa e esticada, porejando linfa pelas rachaduras. Procurando esclarecer e precisar cientificamente estes aspectos da fome, em 1932 fez-se um inquérito sobre as condições alimentares do povo na cidade do Recife. O primeiro grave defeito evidenciado por nosso inquérito no tipo de dieta estudado foi a sua terrível monotonia, a falta de variedade das substâncias alimentares que entram em sua composição. Dieta quase exclusivamente formada de farinha com feijão, charque, café e açúcar. Tudo o mais participando dela apenas incidentalmente ou em quantidades insuficientes. Este regime alimentar insuficiente e carenciado das populações do Recife exprime, até certo ponto, em sua típica constituição, os hábitos alimentares de toda a região. É verdade que na cidade, novos fatores interferem para um maior rebaixamento do padrão da nutrição local. Desta alimentação precária resultam graves consequências para as populações nordestinas. As primeiras manifestações diretas da deficiência alimentar são as que resultam de sua insuficiência calórica, de sua pobreza energética. Por sua conta decorrente, em grande parte, a reduzida capacidade de trabalho dessa gente que se cansa ao menor esforço. Apresentou-se o regime na Bahia, também com insuficiência energética, com escassez de alimentos protetores e com uma terrível monotonia de seus componentes habituais. Os componentes da ração usual eram feijão, a farinha de mandioca, o charque, o açúcar, a carne de gado e o toicinho. Tais hábitos alimentares do campo se estendem mesmo por certa zona, transbordando da área açucareira, se prolongando por toda a faixa de terra aproveitada pela monocultura do cacau. A carne entra na dieta em quantidade insignificante, apenas para dar gosto à comida. Das carências minerais, a mais generalizada é a carência de ferro, que manifestava-se sob a forma de anemia alimentar. A anemia fazia com que as pessoas ficassem mais pálidas, que eram chamadas pejorativamente de amarelos pelos habitantes de outras zonas,
pessoas mais ricas e com aparência saudável, e que constitui um verdadeiro característico antropológico dessa gente, com sua pobreza de hemoglobina por falta de ferro e seu sangue já ralo, espoliado pela verminose e pelo paludismo que são endêmicos dessa região. Tanto lá na África como aqui no Brasil, os negros e índios se atiravam à terra comendo, sobre a pressão de fome específica, da necessidade de ingerirem os sais minerais que eram negados ao seu organismo pelas outras pessoas, pelas dietas incompletas. Porém, não há muitas outras formas de carência vitamínica nessa região. Uma das explicações que se tem para o fato é a influência preventiva desempenhada por alguns condimentos e ingredientes especiais que, entrando na cozinha do Nordeste em proporções algo exageradas, defendem os habitantes dessa zona das avitaminoses endêmicas. Desses ingredientes é destacado principalmente o óleo de dendê e a pimenta. O azeite de dendê é uma fonte rica em vitamina A. As pimentas das variadas espécies usadas são todas muito ricas em ácido ascórbico, um dos mais ricos vegetais do mundo.